Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de Gossip-Boma para a gente estudar. Gossip-Boma, a origem da terminologia está relacionado à matriz de linhagem têxtil, tá? Geralmente são corpos estranhos que inadvertidamente são deixados geralmente em cavidades, tá? Cuja matriz ela é têxtil. Os mais comuns são gases e compressas, tá? Elas geram reação tipo corpo estranho e ela tem uma apresentação por imagem, e isso que eu queria discutir aqui com vocês. Então, tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 27 anos, refere que durante o procedimento estético em clínica dermatológica foi identificado abaulamento em quadrante inferior direito, realizou ultrassom pélvico posteriormente transvaginal, que identificou massa pélvica direita, sendo sugerido tumor ovariano, questionada a possibilidade de ser um teratoma. Foi solicitado ressonância magnética da pelve para definição diagnóstica. Interessante que essa paciente tinha em torno de 1 ano e meio a 2 atrás, ela fez um procedimento que foi uma cesárea, tá? Então ela tinha esse histórico também de cesárea 1 ano e meio a 2 anos atrás. Então vamos ao caso. Então, no caso, gente, eu queria mostrar para vocês, primeiro começar para ponderação T2, plano axial, a gente observa uma massa, uma lesão expansiva, com uma parede bem delimitada, espessa e hipointensa, um conteúdo heterogêneo, mas predominantemente hiperintenso em T2, com um conteúdo meio enovelado no interior dessa massa, tá? Esse aspecto é bem peculiar de corpos estranhos do tipo Gossip-Boma. A mesma lesão aqui no plano coronal, um aspecto ovalar, também uma parede bem definida, e esse aspecto bem heterogêneo, enovelado, alguns autores colocam como espongiforme esse tipo de apresentação. E aqui no plano sagital, mesmo raciocínio, no plano sagital eu queria que vocês observassem uma área que ela é um pouco mais linear, né? Ela tem uma ondulação, mas são duas ondulações, uma para cima e uma para baixo. No restante ela tem um trajeto mais, digamos assim, linear, sob o ponto de vista de trajeto, né, das estruturas internas à minha massa pélvica, ok? Então vamos observar essa mesma massa também na ponderação T1 e na ponderação T1 FET7, depois ponderação T1 FET7 com contraste, tá? Para a gente observar, já que uma das possibilidades era a possibilidade de ser um teratoma, portanto a análise da ponderação T1 ela é de extrema importância, tá? Então vou botar aqui para vocês, ponderação T1, T1 com supressão de gordura e T1 com supressão de gordura pós-contraste. Então a gente observa, primeiro, que ela tem um sinal, digamos assim, intermediário a discretamente elevado, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o músculo, é um sinal relativamente um pouco mais elevado. Entretanto, ele não tem componente de gordura na constituição. Repare que o sinal continua meio intermediário quando você faz o T1 FET7, tá? E um dado bem interessante, ela não tem impregnação pelo meio de contraste venoso, exceto a sua cápsula. Então a cápsula, por ter um processo de reação inflamatória, ele tem impregnação pelo meio de contraste venoso e o conteúdo é um conteúdo avascular, mesmo porque isso aqui é um corpo estranho, ok? Tá? Então, esse também é um aspecto interessante da lesão, né, com um comportamento avascular. Um dos parâmetros para você bancar esse diagnóstico por imagem é você utilizar métodos que permitem a caracterização do marcador de compressas e gases. Geralmente, ou mais recentemente, todas as compressas e gases são marcadas por marcadores radiopacos. Então, a utilização tanto da radiologia convencional como da tomografia, ela pode ser útil. Já a ressonância magnética, a gente tem algum grau de limitação, tá? Lembram daquela estrutura mais retilínea, né, ou menos ondulada que a gente observou? Tá? Então, se a gente observar aqui na ponderação T1, ela tem essa equivalência aqui de um sinal mais baixo na ponderação T1, tá? Essa alteração daqui que eu quero mostrar para vocês quando a gente observar aqui na tomografia computadorizada. Ela vai ser o marcador da minha compressa, e aí eu chancelo o diagnóstico de um corpo estranho. Então a gente fez pós-ressonância magnética, um complemento de tomografia. Repare que eu tenho um pouco de gadolínio, que ele é um pouco radiopaco, e quando a gente observa na pelve, olha a massa heterogênea, olha o aspecto, né, dela das ondulações, e olha meu marcador metálico, bem metálico nessa região. Se observar no plano coronal, a gente também observa o mesmo padrão de apresentação, uma massa com a estrutura metálica. E eu vou botar aqui no plano sagital. Lembra que no plano sagital a gente deu aquela ideia de ondulação, tá? E aquela ideia de ondulação, repare que, ó, como a gente tem esse aspecto
Vamos dar um zoom aqui para vocês, vou melhorar uma janela para a gente ver melhor esse marcador, tá? Então, gente, esse é o tipo de apresentação do Gossip Boma. Geralmente é uma apresentação de massa, ele é avascular, ou seja, ele tem um comportamento de coleção, entre aspas, o conteúdo dele é bastante peculiar. Se for uma compressa relativamente precoce, eu posso até ter gás. Se for compressas mais antigas, esse gás ele é reabsorvido e fica um aspecto de coleção, porém heterogênea, com conteúdo bastante peculiar, com áreas de ondulação exatamente por esse conteúdo do texto e essa configuração interna, ok? Uma situação que eu já ia me esquecer de passar para vocês, mas que ela é de fundamental importância, já que se tratava de uma lesão de provável origem anexial, é que os ovários são muito bem individualizados. Olha aqui na ponderação T2 plano axial, o ovário direito, tá? E o ovário esquerdo também muito bem individualizado, tá? O ovário esquerdo está aqui, demonstrando que a possibilidade de ser uma origem ovariana é bem pouco provável, já que os ovários são bem individualizados, a gente não identifica lesão expansiva na sua topografia, o ovário direito, visto aqui no plano coronal, tá? E o ovário esquerdo também visto no plano coronal, ok? Então vamos voltar à apresentação, tá? Então o relatório que nós mandamos foi esse, e aqui a gente tem que ter um certo cuidado, sob o ponto de vista de não expor nem o paciente, nem o médico solicitante, mas ao mesmo tempo passando a informação. Então normalmente o que eu faço eu dou a descrição de uma coleção heterogênea. Então eu ponho assim, identifica-se coleção localizada no mesogástrio hipogástrio face ilíaca direita, sinal heterogêneo, apresenta predominância de sinal intermediário, elevado na ponderação T1, sinal elevado e não homogêneo na ponderação T2, com difusão moderadamente restrita, que é comum algum grau de restrição à difusão. Tá? A coleção mede nos seus maiores eixos, aí eu dou as medidas dela, apresenta realce de suas paredes e correlacionar com eventos, procedimentos prévios. Tá? Então eu entro em contato com um colega via telefone, tá? E passo para ele minha impressão de ser um corpo estranho e descrevo em termos de laudo, porque isso aqui é um documento como se for uma coleção, pedindo obviamente fazer correlação com procedimentos realizados. Tá? Então, em resumo, esse tipo de caso trouxe para a gente pontos de aprendizado sobre o Gossip Boma. Né? Esse é um artigo bem legal, inclusive do pessoal aqui do Brasil, né, lá de Pernambuco, né, a Donis, como autora principal, de Recife, tá? Que fala exatamente sobre o tema. E traz dados de revisão bastante interessantes. Então, o Gossip Boma também é chamado de textiloma, exatamente para a matriz têxtil, né, determinar a formação do Gossip Boma. Ele pode ocorrer, como eu falei para vocês, em qualquer topografia ou região que haja manipulação. Obviamente, as cavidades são mais usuais da gente ter de uma forma deixar esse corpo estranho de permeio à cavidade. O mais comum é a cavidade abdominal, seguida de torácica, depois pericárdica. Ele gera uma alteração de reação tipo corpo estranho, que ela pode ser asséptica ou exudativa a processo inflamatório infeccioso associado. Tá? As complicações mais frequentes são infecção, fistulização ou obstrução intestinal. Então, ela pode fistulizar tanto para a pele quanto para estruturas cavitárias, né? Você pode para tubo gastrointestinal, você pode fistulizar para bexiga, por exemplo. Eu tenho um caso na universidade que o paciente evacuou uma compressa que foi fistulizada para o cólon e posteriormente eliminada. Ou então esse processo inflamatório da compressa ou do seu Gossip Boma, ele pode determinar efeito compressivo por reação inflamatória, determinando redução do calibre de alça intestinal e determinando processo de obstrução intestinal. Um dos marcadores mais específicos do diagnóstico é o marcador metálico, muito melhor visto em TC e raio-x e pior visto em ressonância magnética. A coleção ela pode estar liquefeita, geralmente nos processos mais antigos, ou espongiforme e até moteada nas situações relativamente mais precoces. Tá? Na ressonância magnética, a apresentação de uma coleção heterogênea, o marcador é difícil da gente ver. Em termos de conduta e laudo, né, eu descrevo no meu relatório, no meu laudo como uma coleção, entro em contato direto com o colega, né, e explico o que está acontecendo. Então, gente, esse é um resumo, sob o ponto de vista do que vem a ser, de como você faz o diagnóstico e como você conduz esse paciente, né, com esse tipo de situação Gossip Boma. Um abraço a todos.